de Nova Iguaçu, no Rio. Seja bem-vinda, Cira. É a primeira vez aqui. Ótimo. E ela também é a primeira vez, né? Olá. Estou perguntando quem está vindo pela primeira vez. Então, se apresente, por favor. Meu nome é Vitória. Vitória. De onde, Vitória? Eu sou de Minas, mas eu acho que a gente tem. O S já denunciou. Então, tá bom. Seja bem-vinda, tá bom? Nós vamos, então, fazer a nossa prece inicial. O João Pedro vai orar em nome de todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o médico dos médicos, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, todos nós nos reunimos aqui nesta noite, com os nossos corações transbordando gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, começando o ano de 2025, com muitas perspectivas de trabalho em nome do Cristo. Nós queremos, Jesus, aproveitar este ano que se inicia com muito serviço. Arde nos nossos corações, Mestre, a vontade de aproximarmos-nos de Ti. Ajuda-nos, Jesus, a ter uma percepção mais honesta, mais avançada, mais ampla da realidade neste ano que está se iniciando. Ajuda-nos, Jesus, a ter uma inclinação maior para aquilo que é espiritual, em detrimento do que é material e, principalmente, em detrimento do que é materialista. Ajuda-nos, Jesus, como nós temos te pedido todos os dias, a encontrar e perceber a Tua face na face de todos os sofredores que cruzarem conosco neste ano. Ajuda-nos, Mestre, a entender a herança da Tua divina misericórdia na possibilidade de trabalhar aqui na terra com quem sofre, com quem está aflito, com quem está sem esperança. E ajuda-nos sempre, Mestre, a fazer tudo isso, lembrando que a Tua manjedoura é uma diretriz suprema de humildade. Então, Jesus, é a nossa vontade fazer o trabalho cristão sem esperar nada do mundo, mas crendo no fundo dos nossos corações que a nossa recompensa vem de Deus. Esse é o nosso desejo para todos os dias que estão à nossa frente, Mestre. Caminhar ao Teu lado, porque nós sabemos, Jesus, que estamos sim muito distantes do amor dos anjos, mas é a vontade sincera dos nossos corações, um dia, com muita alegria, apresentarmos-nos diante de Ti como servos honestos, fiéis e dignos. Sê conosco, Jesus, iniciando esse ano de 2025, pedindo mais trabalho, crendo que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, todos nós, Mestre, ajoelhados espiritualmente, lembrando a Tua imagem, que é linda e santa, te dizemos mais uma vez, Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e te saúdam. Sê conosco, Jesus, aqui na nossa primeira reunião do ano. Abençoa o Geraldinho, que sempre nos brinda com conhecimentos maravilhosos. E, por favor, Mestre, ajuda-nos a construir dentro dos nossos corações um amor que, como disse Paulo, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Sê conosco, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Só um aviso antes da gente começar, que eu esqueci também de dizer, que é a Casa de Chico Xavier, gente, está de recesso até o dia 18 de... Pode entrar. Até o dia 18 de janeiro. Tá? Então só vão começar, as reuniões só começam no dia 19 de janeiro, domingo, tá bom? Até lá, quem tiver algum conhecimento de alguém que esteja ainda Pedro Leopoldo para a Casa de Chico Xavier, já sabe que não vai bater com o nariz na porta, né? Então vamos nos ajudar nessa divulgação. Bom, no final do ano passado, nós terminamos um longo ciclo
sobre a mediunidade e sobre a tarefa de Chico Xavier, né, que nós fizemos em várias reuniões. Antes disso, a gente estudou, e essa parte do Chico Xavier também estava inserida dentro desse contexto do pensamento e da mediunidade, né, do valor do pensamento dentro da mediunidade, da faculdade mediúnica que todos nós temos como seres humanos, uma faculdade natural. A gente vai fazer alguma recordação disso, mas nós tínhamos prometido que esse ano a gente ia começar a estudar a questão muito ligada, muito próxima do pensamento e da saúde, não é? A saúde, tanto mental, quanto física, quanto espiritual, ligada, naturalmente, ao pensamento da criatura. E isso, hoje, já virou ciência. André Luiz é o precursor dessas informações pela mediunidade de Chico Xavier, através dos vários livros que ele escreveu. Também Emmanuel é precursor dessas informações no livro Pensamento e Vida, um livro fundamental para a gente entender as nossas potencialidades da alma e, em última análise, para a gente entender o que Jesus disse para nós: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Não é? Era isso que Jesus estava querendo dizer. E esse assunto tem a ver com um ramo da ciência hoje, da ciência médica, que recebeu o nome de epigenética. Exato. Né? Ao longo desse ano, provavelmente a gente vai estudar isso aí, porque exige um certo vagar, mas é de fundamental importância que nós espíritas cristãos, que recebemos de antemão tantas informações relevantes da espiritualidade superior em nome de Jesus, através das mãos de Chico Xavier, compreendamos que essas informações já são ciência, já estão dentro do conhecimento científico atual no século XXI da evolução terrestre, depois do Cristo. Mas nos surgiu aqui umas considerações que é importante a gente trazer antes da gente entrar nesse aspecto que é um pouco mais demorado de entendimento, que exige um esforço maior nosso para a nossa compreensão. É muito importante que a gente defina o seguinte, que é o nosso tema de hoje, provavelmente da semana que vem também: a ética espírita e o dever do espírita. Porque muita gente não compreende ainda o que seja ética, moral e o dever, que vai variar, obviamente, de acordo com os valores das criaturas, né? Ora, nós estamos dentro de um centro espírita, Grupo Espírita Saber Amar, né, que estuda os postulados do Evangelho de Jesus sob a ótica da revelação espírita cristã, de Allan Kardec e Chico Xavier. Então, nós temos que entender o contexto no qual nós todos estamos inseridos. Exato. O que é ética espírita, né? Como eu disse, nós estivemos estudando, nos anos anteriores, o pensamento e a mediunidade. E muito do que nós estudamos veio das psicografias através do médium Chico Xavier. Informações relevantíssimas, né? Tanto de Emmanuel, o seu guia espiritual, quanto também um dos guias espirituais, a bem dizer, né? Quanto também de André Luiz. Neste livro aqui, Pensamento e Vida, só para a gente recapitular, porque isso aqui é a base, é o resumo, porque Emmanuel é um espírito, sem dúvida nenhuma, com uma capacidade de síntese gloriosa. Nesta
neste único texto, ele foi capaz de nos ofertar um resumo de tudo quanto nós já estudamos sobre mediunidade e tudo quanto nós vamos estudar sobre ética espírita, sobre dever do espírita e sobre o pensamento e a saúde, que é justamente o tema da epigenética, no qual nós vamos surfar aí no decorrer das reuniões de terça-feira desse ano. Então ele vai dizer, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Nós vamos deixar o seguinte, gente, eu não vou entrar aqui no estudo novamente, porque nós já estudamos isso, tá? Eu estou apenas relembrando vocês do que foi estudado aqui nas reuniões dos anos passados. Então, o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, tudo nasce da emotividade, né? Aliás, tudo nasce do reflexo que nós temos com o exterior, com o que ocorre no exterior, seja na nossa família, desde a nossa estada no ventre materno, né? No nosso nascimento, na nossa convivência com os pais, com os irmãos em família, pequenininhos ainda, depois na escola, depois no trabalho, depois na vida social, no casamento, enfim, em todas as relações sociais humanas. Tudo o que nós acompanhamos acontecer gera um reflexo em nós. E isso é muito interessante porque aquilo que para nós tem um valor, para outra pessoa dentro da mesma família tem um valor completamente distinto. Vejam, irmãos, nós lá em casa, eu e a Gisele, e mais 3 outras irmãs, somos 5. Nós tivemos praticamente a mesma educação, os mesmos pais. No entanto, cada um vai ter uma reação diferente. Por quê? É justamente essa emotividade que vai brotar dentro do nosso ser em relação a tudo o que é externo a nós. Essa emotividade, então, vai gerar em nós ideias, pensamentos. Essas ideias vão ser a base das nossas escolhas para as nossas atitudes e ações e, por nossa vez, vai nos colocar em sintonia com quem pensa e com quem sente semelhante a nós, né? Então, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Olha que interessante. Então, nós, de certa forma, somos limitados pelo nosso mundo emotivo e pelo nosso conhecimento. Nós temos uma limitação natural. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, porque nós não vivemos sozinhos, né? Nós convivemos em sociedade. Os seres humanos são seres sociais. Nós nos realizamos internamente nessa convivência com os outros. E a partir daí, o que os outros têm com sua emotividade e com seu pensamento, seu conhecimento, pode também influenciar-nos dentro de nossa relativa capacidade de assimilação. Claro, todos nós estamos mais ou menos abertos a conhecer coisas novas, dependendo dessa nossa capacidade de assimilação, tanto de sentimentos novos quanto de conhecimentos novos. E Emmanuel então prossegue: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Não existe ninguém
isolado no mundo. Ainda que a pessoa possa viver sozinha, tem um mundo espiritual. Não é? E tem as pessoas que ela vai ter algum tipo de contato, de relação imediato, né? Seja na casa dela, dentro do prédio onde ela vive, dentro das relações de convívio social em que ela está inserida. Respiramos no mundo das imagens que nós projetamos. Veja só. Por isso que as nossas verdades são tão distintas. Porque nós construímos em torno de nós uma bolha pensamental. Nós vivemos dentro desta bolha. Esta bolha é constantemente alimentada pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Daí a dificuldade que a gente tem de entender o outro ponto de vista, a outra opinião, a outra visão, porque cada um de nós está dentro dessa bolha. Né? De certa forma, cada um de nós é o resultado da construção moral de si mesmo, ao longo de milênios de reencarnações sucessivas. Então, recebemos também dos outros as imagens que eles projetam sobre nós. Mas aí nós vamos ter como que uma peneira, que é a nossa capacidade de assimilação, rejeitando uns e aceitando outras. Por elas, estacionamos. Olha, isso é muito importante, gente. Por elas, ou seja, elas do quê? Essa capacidade de absorção ou não dos pensamentos e dos sentimentos alheios, né? Dessa força onde nos inserimos. Estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Ou seja, a pessoa que só pensa em doença, ela acaba muito doente. Por quê? Ela está na bolha da doença. Ela só pensa em doença, ela só pensa em mal-estar. Ela está só alimentando um pensamento negativo de derrota. E o corpo físico vai, um dia, mais cedo ou mais tarde, expressar essa derrota. Né? Ao contrário, a pessoa que tem um pensamento positivo, tem uma atitude ativa diante da vida, ela tem mais facilidade de vencer os obstáculos. Ainda que ela adoeça, temporariamente, ela tem mais facilidade de vencer os obstáculos. E através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Olha aí. Então, gente, muita atenção. Ao invés da gente ficar fechado na nossa bolha, o que Emmanuel está nos dizendo aqui? Nós temos que estar abertos à assimilação de valores espirituais positivos, de saúde para a nossa vida mental, de saúde para a nossa vida física, de alegria de viver, de gratidão pelo que a gente já tem, já possui, e uma atitude também ativa na direção das possibilidades múltiplas que todos nós temos de construir um futuro melhor. Né? Então, por quê? Porque Deus, que é o nosso Pai, quer a nossa purificação e o nosso progresso. Esse é o projeto. O projeto de Deus para nós é a nossa purificação e o nosso progresso. Né? Termina Emmanuel dizendo: o reflexo mental mora no alicerce da vida. Veja bem. Então, esse reflexo mental dentro dessa bolha
na qual nós vivemos e nos encontramos temporariamente, ele é a base da nossa vida. Só que aí a gente tem que se perguntar, que vida que eu estou querendo ter? Ou que vida eu estou alimentando na presente encarnação terrestre, né? E ele termina essa página do Pensamento e Vida dizendo: refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Em última análise, tudo e todos à nossa volta, ainda que de forma negativa, acabam fazendo parte desse grande projeto divino para a nossa própria evolução. Seja através dos nossos resgates, das nossas provas, das nossas expiações, ou através da fraternidade, do amor, da alegria de viver e da convivência positiva. Bom, tudo isso nós estudamos aí anos a fio, né? Aí nós podemos falar de ética. E aí a gente pode, então, chegar numa conclusão do que seja ética espírita. O que é ética? Princípios e valores, né? Um guia para tomadas de decisão. Ética é o reflexo prático de um sistema de princípios morais que regem o comportamento humano. Parece simples, mas não é. Eu estive conversando agora há pouco com o João Pedro, ele me falando que há uma dificuldade, e ele estava contando para mim, no curso de graduação de Direito, que a maioria não compreende o que sejam essas diferenciações, né? E nós precisamos compreender, como espíritas que somos, né? Embora respeitando aqui a nossa irmã que é protestante, que é a Fernanda, mas ela vai entender o que eu vou falar também, porque ela tem também os seus princípios e valores, diferentes dos nossos espíritas. Mas é importante que nós entendamos que funciona para todo mundo. O cristianismo. O cristianismo está acima disso, né? Em suma, é o seguinte, gente, aqui tem uma imagem de uma balança, aqui tem uma imagem de uma pirâmide com vários bloquinhos, com valores diferentes. Estão vendo que eles estão coloridos diferentes? Não é? E aqui está a imagem de um compasso. Alguém pode deduzir alguma coisa daí? O que vocês acham? Peso. Balança tem a ver com peso. Muito bem, Gisele. Então aqui tem essa balança aqui está equilibrada? Está equilibrada. Por quê? Porque tem alguma coisa que é sustenta. Não, sim, mas por quê? Nós temos duas medidas de peso aqui. Tá certo? Essas medidas de peso estão iguais. Percebem? Então significa o seguinte: no conjunto de valores que é um sistema de princípios morais que vão reger o nosso comportamento, vamos supor aqui, essa pirâmide aqui é uma pirâmide espírita, tá? A pirâmide espírita. A base da pirâmide não muda jamais. Quem vai me falar qual que é a base da pirâmide dos valores espíritas? Caridade. Não. Ninguém falou ainda. Jesus, quem falou? Humberto. Jesus de Nazaré. É a base. Você pode mudar mais para frente. Se tirar essa base aqui, Rui. Tudo. Protestantismo também, não é? Jesus não é a base? Aqui, a Fernanda com protestantismo, Jesus é a base. Catolicismo é também, né? Jesus. A Cecília tem ligações com o catolicismo aqui. Jesus é a base. Ou seja, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades de escolha,
vai escolher para a própria vida determinados valores morais para a gente compor a nossa pirâmide. Então, uns vão ter valores morais próximos, por exemplo, ao catolicismo, outros próximos ao protestantismo, nós aqui, valores morais próximos do espiritismo cristão. Mas há pessoas que vão ter valores morais que não querem saber de religião nenhuma, não é? Que é a pessoa ateia. Para não falar à toa, né? A pessoa é ateia, não acredita em nada, não quer acreditar em nada. Mas vocês concordam comigo que mesmo a pessoa que é ateia, que não acredita em nada, ela tem o conjunto de valores dela? Sim. Ela não tem a pirâmide dela? Certamente. Né? Certamente. Aí, vamos pegar um exemplo mais oposto, então. Um tirano que leva uma nação a ferro e fogo. Não precisa citar nomes, vocês todos sabem quem são. Um tirano, ele não tem o princípio de valores dele? Tem. Não, são morais, sim. Esse que é o ponto. São É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. A moral tem que ser entendida como esse conjunto. A moral tem que ser compreendida como esse conjunto. A moral por exemplo, dele, exatamente. Um tirano, para ele, a violência faz parte do conjunto de valores dele. A morte, hein? O esquema, a corrupção faz parte. Entendeu? Por quê? Porque ele tem outros valores. Né? A moral dele é diferente. Por exemplo, você pegar uma cultura Exatamente. Para ele, na moral dele, deles, pode ter 7 mulheres, 5 mulheres. Exatamente. Aqui na nossa moral, não pode. Exatamente isso. E lá é absolutamente normal. Eu mesmo e João, nós vimos. Lá no Catar, um homem com as suas várias mulheres passeando no shopping center. Né? E dentre as mulheres tem também as preferências. Né? Mas achamos interessante o seguinte, gente, as mulheres não estão nem aí para os filhos. Calma. Uma só já é difícil, né, Juliana? Imagine várias. Então, a mesma coisa eu digo, um marido só já é difícil, né? Imagine vários. Então, só que lá eles não permitem isso não, né? Interessante, né? Como o Gustavo falou, a moral dele. A moral. Agora, outra coisa que eu vi, quem cuida dos filhos é o homem, gente. É o pai. As mulheres lá, tanto no Catar quanto no Emirados Árabes, deixam os filhos com os pais. O pai que cuida dos filhos. Os filhos vivem em volta dos pais. Eu achei muito curioso isso. Porque a afetividade no mundo muçulmano é com o pai, não é com a mãe. Olha que interessante. Mesmo nas meninas. São valores diferentes. É maior do que lá. Lá não, a mulher é um objeto. Exatamente. Não, mas não é só por isso. Eu estou me referindo à afetividade. Né? As crianças têm afetividade com os pais. Porque os valores delas lá são diferentes dos nossos. Né? Agora, mas por que... Aí é que entra o compasso. É importante a gente entender a questão agora do que ele fala aqui, ó, reflexo prático. A ética é o reflexo prático de um sistema de princípios morais que regem o comportamento humano. Ora, então aqui nós vamos ver a moral. No compasso. Por quê? Se a pessoa... Exato, a moral delimita, ela circunscreve. É o que você falou do peso. Se nós temos aqui esse conjunto de valores, esse conjunto de valores tem um peso, não é? Então eu vou pôr esse conjunto de valores aqui. É a minha ética. Não, a minha moral, né? Conjunto de valores morais. Mas se eu ajo diferente com o conjunto de valores que são meus... Exatamente. Essa balança vai ficar equilibrada? Não. Não.
Não vai ficar equilibrada. Né? Então, por exemplo, eu acredito em Jesus, eu acredito na vida, Exato. e do lado de cá eu apoio o aborto. Essa conduta não é ética, exatamente. Não é valor. Estou falando para o cristão. Estou falando agora para o cristão. O cristão, em primeiro lugar, acredita em Jesus. Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Amor a Deus e ao próximo. Então, vamos lá no início das Sagradas Escrituras, né? Lá no Pentateuco de Moisés. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa vontade, Todo o coração, todo toda o a mente. nosso coração. Então, amor a Deus. Água tem na cozinha ali. O amor a Deus, amor a si mesmo, ao próximo como a si mesmo. Então, a fraternidade. Não matarás. Não está lá? Não matarás. Como que eu vou matar o feto que está em gestação dentro da mãe? Essa balança se desequilibra. Agora, a pessoa que é materialista, que não acredita que a vida é de Deus, ela pode acreditar nisso. Se a conduta dela estiver em consonância com a moral, essa conduta é ética. Existe uma ética. Existe uma ética. Existe uma ética aqui que ela está agindo dentro desse círculo aqui. Que é o dela. Que é o dela. Exato. Agora, o espírita não pode. O espírita não pode. Porque ele tem que ficar dentro desse círculo aqui, que é representado pela projeção dessa pirâmide de valores. Eu tenho que agir de acordo com o que eu acredito. Porque a partir do momento que eu ajo fora daquilo que eu acredito, ou seja, eu falo uma coisa e ajo de forma diferente daquilo que eu falo, eu estou em contradição. E essa conduta não é ética. Essa conduta é antiética, hein? Não. Porque os valores são escolha. Gente, nós estudamos o tempo todo aqui sobre pensamento. São escolhas. Nós escolhemos esses valores. Né? Eu não posso dizer hoje que eu sou cristão e amanhã, não sou mais cristão. Isso não existe. Não existe. E a grande questão é que a ética ela não tem um juízo de valor axiomático próprio e determinado. Não tem. Anotou, Cecília? Não, mas não tem. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto Repete principal. Para nós, que eu repito. Não, gente. A ética não tem um juízo de valor axiomático. Não tem. Ela é por isso que a balança, porque ela é pessoal. E a ética, ela é neutra. A reflexão ética, ela é neutra. Ela vai depender da moral. Esse é o ponto. Por exemplo, a Fernanda aqui, que é protestante, ela não acredita na reencarnação. Você acredita na reencarnação? Então... Graças a Deus. Então, você está mais espírita do que protestante. É a convivência com a Gisele. Aí, Gisele. Que maravilha. Hoje, então, você acredita? Que maravilha. Depois você perdeu. Que legal. Então, a dor te levou a esse entendimento. Que a vida continua, que a gente vai reencontrar com os entes queridos. Aí, que beleza, tá vendo? Olha como que os valores dela mudaram com a experiência. Olha. Isso, você não veio aqui hoje à toa. A experiência te fez enxergar que o amor não pode morrer. Morre o corpo físico, não é? O amor não pode morrer. Muito bem. Então vamos passar agora qual que é a ética espírita. Exato. Nós somos espíritas cristãos ou não? Qual que é a nossa ética? Quais são os nossos valores?
primeiro lugar, Jesus de Nazaré. Né? Segundo lugar, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Por exemplo, é muito curioso porque um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, não é? Exato, exato. Isso não foi dito por Geraldinho. Isso foi estudado e explicado, escrito por esse camarada aqui, Allan Kardec, no século XIX. E ele situa a pluralidade dos mundos habitados como um dos 14 princípios básicos Exatamente. da doutrina dos espíritos. Já tinha falado, tá? Exato. Muito bem Exatamente. lembrado. Exatamente. Gustavo está lembrando que antes dele, Jesus, em se comunicando com seus discípulos, em determinado momento vai dizer: há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fora, eu vou teria dito. Exatamente. Né? Então Jesus já tinha dito, mas naquela época ele não podia entrar mais em detalhes. 2000 anos atrás, a compreensão do povo era muito limitada. Mas ele disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Está lá nos evangelhos. Os evangelhos. Seja na Bíblia protestante, a Bíblia católica, o Novo Testamento espírita, né? E Kardec disse isso mesmo. A obra de Chico Xavier tem inúmeros exemplos. Eu faço uma palestra sobre a pluralidade dos mundos habitados, segundo a obra de Allan Kardec e Chico Xavier. Essa palestra completa dura 6 horas. Muito legal. Aí chega a pessoa e fala assim, espírita, escreve assim, você vê muito isso no Instagram ou no Facebook e tal, né? A pessoa escreve assim: esse Geraldinho fica inventando essa história de ET. Essa história de ET, né? Essa história de ET. Essa história de ET não tem nada a ver com espiritismo. Meu Deus do céu, gente. É a pessoa que nem conhece o espiritismo. Então, esses valores são valores que foram propostos por Allan Kardec. Aceita eles quem quiser. Agora, quem não quiser não pode se dizer espírita. Exato, esse é o ponto. Né? Exatamente. Um amigo nosso de Votuporanga, Exatamente. o Eric, falou conosco. Ele foi convidado a participar de um centro espírita lá na cidade e foi convidado a fazer palestra. Aí ele pediu emprestado as nossas palestras e eu passei para ele. Depois que ele terminou a palestra, ele foi convidado a não voltar mais. Foi desconvidado a não voltar mais. Porque as referências que ele fez eram coisas que Geraldinho falava. Olha só. E não tem espiritismo, não tem vida em outros planetas. O livro dos espíritos. Sobre, né? Então, gente, olha. Exatamente. Olha só. Então, nós temos que ter muita clareza sobre o que é a doutrina espírita. Mas é uma só. Hein? É uma só. É uma É só. uma só. Né? O que acontece? Qual que é o problema? As pessoas não estudam. Não estudam nada, né? Passa ali, né? Passa ali, exatamente. Aí tem gente que inventa 1000 e outras coisas que não estão dentro da doutrina espírita e querem inserir dentro da doutrina espírita determinados conceitos que não são da doutrina espírita. Exato. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, a minha fala de um livro que eu já li, que fala todas essas coisas do mundo. Sim. Né? Urânio. Urânio é muito legal, né? Seria raça, seria da diversidade de seres. De seres, exatamente. Eu também li, não sei se era de a Mônica Filha em Saturno. É o livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier. A mãe de Chico Xavier conta para nós como que é a vida em Saturno. Júpiter também. Não, Júpiter é Kardec, na Revista Espírita. Nas obras
livros, geralmente, e essas notícias que a gente tem da programação, sobre a revista, tanto mais física como uma dimensão que está sendo falado atualmente, é pouco falado. Eu reparo isso. Mas por que é pouco falado? Por falta de entendimento, por preguiça mental, não é? E também por preguiça de estudo. Os grupos espíritas precisam estudar mais. Tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Exato. Então nós temos que ver. E não precisa falar na obra de Chico Xavier, né, gente? 547 livros que desdobram a obra de Kardec de forma impressionante, de forma prática, de forma clara, objetiva, em todos os setores da nossa compreensão. Pois não, Cíntia? Boa noite. Eu acho que é uma preguiça de pesquisar. Porque literatura tem muita. O Espiritismo tem muito mais literatura do que o catolicismo e o protestante juntos. Muito mais. Exatamente. Aí você falou uma coisa essencial. É por isso que eu gosto dessa palestra, que vai provocando vocês a vocês falarem e chegarem na conclusão que eu estou querendo trazer aqui. Um dos pilares desse conjunto de normas espíritas cristãs é o estudo. Com certeza. Um dos pilares é o estudo, é a busca do conhecimento. Tanto é que o Espírito da Verdade, quando ele manda aquela mensagem, está lá no item 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o Cristo Consolador, né? Na mensagem ele diz o quê? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então não adianta a gente ser só bom. Tem muita gente que quer ser só boazinha. O boazinho não vai fazer diferença no mundo, gente, sem conhecimento. Não vai fazer diferença no mundo. A evolução, ela se dá em duas asas, igual um pássaro. O pássaro com uma asa só não sai da rede de chão. Saber amar, né? Assim como, exatamente, olha o nosso título, Grupo Espírita Saber Amar. Nós precisamos de saber e nós precisamos de amar. Porque, caso contrário, a gente não sai do rede do chão, pois não. O pensamento e vida ali. Sim. Eu acho a dobradinha pensamento e vida e a caminho para a luz. Fantástico. A dobradinha que todo mundo deveria ler e estudar. Várias vezes, todo mundo cita o Pentateuco, mas eu acredito que Chico trouxe umas outras obras básicas. Eu concordo em gênero, número e grau com você. No momento que a gente vive. Essa questão de entender a evolução do planeta, as raças e tudo. É fundamental. A obra de Chico Xavier é a obra básica. A gente defende isso. E não subsidiária. São 547 livros, gente. Não é brincadeira. É muito livro. Sobre todos os assuntos. Em todos os gêneros e subgêneros da literatura. As cartas consoladoras, por exemplo, nós vamos ter aqui o Orlando com cartas consoladoras. Isso faz parte da cultura espírita. A demonstração que a vida continua. O Orlando, gente, que é um homem extraordinário, com uma mediunidade extraordinária, com a sua esposa maravilhosa, que sem ela também ele não faria o trabalho que faz. Ele fala conosco que é perseguido por determinadas organizações espíritas, que não querem que ele faça o trabalho de cartas consoladoras. Contradição total. Porque um dos princípios básicos do Espiritismo é ser o consolador. É verdade. Prometido pelo Cristo. Se ele não consola, se ele deixa de consolar,
as pessoas, com o seu conhecimento, com o conhecimento que ele traz, ele fica inócuo, né? Exatamente. Perdeu um filho, perdeu uma mãe, perdeu um irmão, né, querida? Então, olha só, o Espiritismo é consolador. A carta consoladora vem demonstrar que a vida continua, é a prova inconteste. Olha o trabalho de Chico Xavier, gente, 75 anos, ininterruptos, recebendo cartas consoladoras, né? Então, isso é princípio espírita, da moral e da ética espírita. Aí vem o Chico e psicografa isso aqui. Muito importante, está no Sementeira de Paz. O homem distraído do trabalho individual desvia-se inevitavelmente para o terreno baldio das ilusões. Ilusões que se estendem aos entes queridos que lhes são mais queridos, cegando a assembleia familiar de mil modos, eclipsando-lhe a visão justa das situações e das coisas. Aqui ele está falando sobre o quê? Sobre o pai e a mãe, que é a base do início da família, né? Que são distraídos de si mesmos. Distraídos do trabalho individual do autoaperfeiçoamento. Né? Começa a ter filho a rodo, mas não tem nenhuma importância, não dão nenhuma importância à construção moral da família, dos seus filhos. Não dão a atenção que os filhos merecem no sentido religioso, no sentido moral, no sentido ético. Né? Lá tem filho como quem quem faz uma fábrica de pão de queijo, né? Vai saindo aos borbotões. E o que acontece? A sociedade está mostrando aí crimes, violência, drogas. Né? Por quê? Porque os pais não deram a base moral. E não é só quem tem muitos, não. Não. É verdade. Às vezes um filho só. Que aí pode ver o contrário, né? O excesso de proteção também é um problema. O excesso de bens materiais. Que são valores diferentes, né? Então, muito importante. O espírita não pode ficar distraído desse trabalho de reforma íntima. Não pode. Fala, Júlio. Uma coisa que leva muito tempo, quando eu falo, tem 1 milhão de livros do Chico, tem vários, mas quem pega o Evangelho no Espiritismo tem tudo isso. Só que as pessoas não dão respostas. Não. Porque quando você enxerga a verdade, já existe uma reforma. Exato. A obra de Kardec já começa fazendo isso. Então, a gente fala assim, não tem muita coisa falando sobre outros gente. Está tudo lá. Isso é indiscutível. É indiscutível, está tudo lá. Só, mas aí é a má vontade. É o não querer ouvir. É. Também tem a ver, você falou com essa questão da informação que você falou, é justamente a questão da humildade. A humildade, reconhecer que nós não sabemos nada ainda. Neste universo só Também tem isso. É. Exatamente. Por acaso eu estava estudando esse final de semana e tem uma questão específica. Tem, no livro dos Espíritos tem uma questão específica. Específica. Só é admissível o aborto quando põe em risco a vida da mãe. Ponto final. Está lá no livro dos Espíritos. E ainda explica que, no caso, a mãe vai fazer falta aos restantes dos filhos e, nesse caso, ela teria prevalência em relação ao filho que está nascendo. Entre escolher um e outro. É o caso. É o caso, né? Porque a sua vida estava em risco, né? Outra vez, Chico Xavier vai psicografar um trecho importantíssimo no livro Sementeira de Paz. Quando um coração, um lar ou uma família
delibera buscar mais amor e mais luz na espiritualidade superior, nessa mesma espiritualidade se formam elementos naturais de resposta adequada, não só com as possibilidades de serviço, mas também com expressões individuais de amor que coopera com alegria. Olha só, gente, olha aí o trabalho em conjunto, o trabalho em equipe. Isso aí é dever do espírita. Agora nós já estamos chegando no dever. Nós falamos sobre ética, sobre a moral espírita, a ética que nós devemos agir de acordo com a nossa moral espírita, mas só conhecer e ficar dentro de casa não vale. Exatamente. O Humberto está falando que o lar que faz o evangelho, o culto do evangelho no lar, vira um subsidiário, uma subsidiária do céu. Né? Então, veja bem, aqui ele fala da pessoa individual, né? Um coração, ele fala de um lar, aí o evangelho no lar, ou uma família. Né? Aqui, graças a Deus, no Saber Amar, nós temos várias famílias que trabalham juntas aqui dentro, né? Pais e mães com seus filhos estão aqui conosco, trabalhando nas diversas tarefas que o grupo espírita proporciona. E quando eles buscam a espiritualidade superior, essa mesma espiritualidade superior vai responder aos seus anseios. Então, note bem, esse buscar, que a Cíntia falou, né? Nós precisamos buscar, busque e acharás, precisa partir de nós. Porque a partir do momento que a gente faz o movimento da busca, eu quero, o céu responde. Com certeza. Só que a maioria das pessoas pensa diferente. A maioria fica assim, cruza os braços em casa e fica pedindo a Deus para Deus materializar um milagre na vida delas. Mas não move uma palha para sair de casa. Né? Mas nem hora, né? Então, não. Nós vamos... A resposta da espiritualidade maior para a criatura é através do quê, gente? Com expressões individuais do amor que coopera. Cooperação. Então, nós temos que, por nossa vez, cooperar para esse trabalho mais coletivo, né? Mas, Geraldinho, a possibilidade de serviço aqui é o que eu acho mais maravilhoso. Porque, além da conexão, da melhoria, do amor, de tudo que congrega ali, no seu momento do evangelho no lar, vai chegando tanta possibilidade de serviço que a gente não sabe nem de onde vem. Exatamente, aí multiplica. É a multiplicação dos pães e dos peixes. E quando Jesus está lá pregando para a multidão, né, tinham 5.000 pessoas, está lá nos evangelhos. 5.000 pessoas ouvindo Jesus a hora, se não me engano, há dias, né? Nesse primeiro momento, alguns evangelhos vão trazer informação de 3 dias. 3 dias. Sem microfone, né? Só com o guabá outra tecnologia, né? Mas devia ser diferente, né? E outra coisa, tinha pessoas de várias nações. Cada uma delas ouviu na sua própria língua, né? Então, quando os discípulos não eram apóstolos ainda. O João lembra muito isso nos estudos dele, quando ele fala, por exemplo, que Pedro ainda não tinha se convertido na Santa Ceia. Porque Jesus fala com ele, quando você se converter, quer dizer, nos atos finais da vida de Jesus, nem Pedro tinha se convertido. Que andou sobre a água. Né? Muito forte, né? E Pedro tinha testemunhado, tinha andado sobre as águas, tinha testemunhado tanta coisa. Mas ele não tinha se convertido ainda. Ele só... Coragem. Também um pouco de afetividade, até parcimônia, também com quem tem dificuldade de estudar. Ah, sim, claro. Com certeza. Dá trabalho. Com certeza. Mas isso não quer dizer que a gente não possa puxar a orelha, né, Marilene? Nem Pedro, né? Nem Pedro. Mas o que eu ia dizer agora acabou me fugindo, né?
Mas Fala da multiplicação dos a pães. multiplicação, quando Jesus então fala, eles ficam aflitos, que o povo começa a ficar com fome, com sede, né? E eles começam a falar com Jesus: Senhor, convém que os despeça logo, porque eles estão com fome, com sede, nós não temos nada para dar. O que Jesus responde? Que tendes aí? Exatamente. Veja bem, Jesus só pergunta para nós o que nós temos para dar. Exatamente. Só isso. Ele não pede, igual Chico Xavier fala, Jesus não quer que a gente faça maravilhas de caridade subindo o Everest da caridade, não. Não. Jesus só pergunta para nós o que nós temos para dar. E eles tinham um cesto de pães, um cesto de... menino, 5 pães e 2 peixes. Um menino tinha 5 Um menino, É um garoto lá. É. Tinha um cesto de pães 2 peixes. e 2 peixes. Que coisa, E né? ele Que coisa multiplicou linda, né? Que coisa os linda, né? pães, multiplicou os peixes. Um dos seus discípulos, que é João Evangelista, registrou no final da sua vida, lá no seu relato do Evangelho, e as coisas que Jesus fez, se fossem contidas em livros, nem todos os livros da terra caberiam. No mundo não haveria espaço. No mundo não haveria espaço. Para todos os livros que E serem esse escritos. mesmo apóstolo vai depois multiplicar os livros através da obra de Kardec e Chico Xavier, né? Então veja bem, a multiplicação vem de Deus, a semeadura é nossa, o trabalho da cooperação é nosso. Isso é dever espírita, trabalhar para a multiplicação das sementes. Mas a multiplicação não é nossa, nós temos que trabalhar para a semeadura das sementes, não É é? interessante quando você falou isso, eu nunca tinha pensado sobre esse prisma. O que tens aí? Se eles tivessem uva, Qualquer maçã, coisa, ele ia multiplicar o que eles tinham. o que eles tinham. O que define que só depende de nós. O que nós temos? Ele multiplica em nós os nossos potenciais. Exatamente. Se eu sei escrever, ele multiplica em nós a escrita. Se eu sei transmitir alguma palavra, ele multiplica em nós a fala. Se eu sei dar passes, ele multiplica em nós a cura. E assim sucessivamente, né? Agora, olha que beleza. Eu publiquei hoje no nosso Facebook, no nosso Instagram, uma mensagem de Bezerra de Menezes no livro Recados da Vida. Um grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação. Que bonito isso, né? Olha aí. Dá para entender qual que é o nosso dever? Dá, né? Uma equipe, olha só, ele não fala é uma pessoa, não é o médium, não é o palestrante, não é o diretor do centro espírita. É uma equipe que trabalha em ação em nome de Jesus. É isso aí que nós precisamos ter em mente, é o nosso dever. A mesma coisa, o protestante também é uma equipe que trabalha em nome de Jesus. O católico, a mesma coisa. Ah, que lindo. Por isso que Jesus é a base da nossa moral. Por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se tem alguém, algum espírito, que pode ser exemplo para nós, de modelo e guia, o que os espíritos responderam? Jesus de Nazaré. É ele. Mais perfeito. Veja bem. Então, nós temos que segui-lo, independentemente da nossa posição. No livro Sementeiro de Paz tem outro trecho que Chico psicografou, de Neio Lúcio. Jesus, através do Evangelho, que é a boa nova da sua mensagem, há de ser a força positiva que nos oriente a marcha. Veja bem, Jesus há de ser a força positiva que nos oriente à marcha. Ou, então, permaneceremos à mercê da perturbação e da inutilidade por vastíssimos séculos de vida neutra ou francamente improdutiva.
Olha isso. Nós queremos ter vida neutra, improdutiva, é o talento. Aquele que recebeu o talento e enterrou na areia, na terra, Jesus repreende, né? O Senhor repreende. Duramente. Duramente. Servo mau e infiel. Exatamente. Se eu quisesse rendimentos, eu teria dado ao banco e o banco me daria juros e eu não receberia apenas o capital. Entanto, enterraste o talento no solo que não me deu nem juros. Olha só. Exatamente. Jesus fala com ele. Servo mau e infiel, passe à esquerda e Choro e ranger de dentes. onde haverá choro e ranger de dentes. Então, gente, Jesus tem uma proposta para nós. Se a gente não aceita, é perturbação, inutilidade, vida neutra e improdutiva. Não tem outra. Olha o que o Chico disse por Emmanuel. Aliás, Emmanuel disse pelo Chico. A gente não sabe quem disse, né? Quem foi que disse? A verdade é... Quem foi que disse? Eu acho que às vezes o Chico emprestava Emmanuel. Empresta seu nome aqui, deixa eu ver algumas coisas. Qualquer coisa, né? Jesus não é uma personalidade a ser adorada, e sim uma verdade a ser vivida. Isso é dever espírita. Outra fala do Chico. Até o Nero está concordando, né? Ele está aqui evangelizado. Até o Nero medializou agora. Concordou. Não há na história nenhum personagem que substitua Jesus em nossos corações. Não tem. Com certeza não tem. Isso é espiritismo, gente. Isso mesmo. Não há nenhuma personalidade que vai substituir Jesus. E, infelizmente, tem gente querendo tirar Jesus do espiritismo. O Chico já avisou isso para nós na década de 80. Hoje a gente está vendo isso. E ele é claro, ele dizia o seguinte: se fizerem isso, se conseguirem tirar Jesus do espiritismo, o espiritismo vira apenas uma filosofia morta. E vai ser esquecida no mundo. Como outras já foram esquecidas no mundo. Só depende de quem? Dos espíritos. Né? Terminando aqui. Ah, não, essa parte é importante. Olha, gente, aqui é Chico Xavier, está no livro Chico Xavier, só mediunidade, de Bacelli. Carlos Bacelli anotava as coisas que o Chico dizia após a reunião mediúnica lá do Grupo Espírita da Prece em Uberaba. E era a hora melhor, né? Que enquanto ele ia abraçando o povo, e ele ia passando na fila, a reunião já tinha acabado, ele ficava mais alegre, conversava conosco e soltava essas pérolas. E essa aqui o Bacelli anotou. Olha, gente, devemos nos ligar mesmo só em Jesus, porque só Jesus não nos hipnotiza. No Espiritismo, o único mestre é Jesus. Então não tem outra conversa. O único mestre é Jesus. Nós temos que ter isso muito claro. Sim. Desculpa, desdobrar uma de não nos hipnotizar, no sentido... O que é a hipnose para você? Você induz alguém a fazer coisa boa. Tira a sua consciência. É quando alguém tira a sua consciência, altera a sua consciência e começa a te comandar. Essa palavra está alterada de consciência, é isso mesmo. O que é a hipnose? A hipnose é a força externa. Que te comanda. Vamos lá voltar no início da nossa exposição, né? A reação que a pessoa tem diante de um sujeito hipnotizador, que todos nós somos hipnotizadores, tá, gente? Vamos deixar muito claro isso. Todos nós somos... Quem fala isso é André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Começa lá no ventre materno. Ele fala. Quem que é o hipnotizador do feto? O pai e a mãe. Claro que é a mãe em primeiro lugar, né?
É engraçado que eu publiquei um vídeo de uma proposta de gestação de crianças fora do ventre materno, né? Que é um projeto. Nossa, teve mães bravas comigo, viu? Muito, nossa. Nunca vi. As pessoas não têm visão de futuro, né? Chico Xavier dizia isso. No futuro, as mães vão ser aposentadas da dificuldade da gestação e do parto. Já tem fecundação. Hoje já tem, exatamente. Mas só a fecundação, né? Não, mas Barriga de aluguel é uma gestação que não tem nada a ver com a família, exatamente. Em larga escala, porque lá não é só a fecundação. No futuro, e ele falou comigo isso, nos séculos vindouros, gente, a reencarnação se dará em institutos de reencarnação na Terra. Nossa. Olha que maravilha. Não, absolutamente. Exatamente, né? Exatamente. Então, a questão é a seguinte. Qual que é o grande problema, por exemplo, da psicanálise? Né? A Marilene sabe bem disso. Os nossos problemas. O Chico fala isso abertamente no programa Pinga Fogo. Complexo de Édipo, complexo de Eletra e outros mais. Porque, de certa forma, as mães hipnotizam os filhos e os pais também. E são hipnotizadores da criança até ela entrar na escola. A partir do momento que a criança vai para a escola, surgem outros hipnotizadores, que são as professoras e os professores. E dependendo dos colegas, né? Dependendo do grau de afinidade, também os colegas. A partir daí aí vai passando da escola primária, a escola média, a escola superior, né? As universidades, depois o trabalho. Os hipnotizadores vão ser quem? Os empreendedores, os chefes, todos aqueles que estão no comando, seja na política, seja na indústria, seja no comércio, onde seja, na ciência, e assim sucessivamente. Então, nós já sabemos isso, essa questão de termos sujeitos passivos da hipnose alheia, porque a gente vive nesse processo. Por isso que, quando a criança chega à adolescência, ela se revolta contra os pais. Porque ela não quer mais ser hipnotizada pela mãe e pelo pai. Ela está passando o seu, vamos dizer assim, o seu polo de comando para outros hipnotizadores. Né? O que o Chico quis dizer com isso? Aqui na vida humana, nós sempre seremos hipnotizados por alguém. Só Jesus não nos hipnotiza. Em verdade, então, a gente tem uma mecanismo de também que são do trabalho. Sim. Todos nós a gente aponta para a verdade, né? Para Jesus. Ele aponta para a gente. Ele é a luz do princípio. Então, e ele próprio vai dizer no Evangelho de João que ele é quem nos liberta do pecado. Jesus é a libertação do materialismo. É a libertação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então é o caminho da evolução. E da liberdade. E da mesmo. liberdade. Da liberdade do espírito. Quanto mais você compreender a importância de Jesus na sua vida, mais livre você é. Materialismo, exatamente. Exato. Não é, exatamente. Porque Você vence o mundo, né? Exatamente. Ele fala, eu venci o mundo. Nós também temos que vencer o mundo. O que é o mundo? É o materialismo, é a transitoriedade, é tudo que é descartado. E a maior tudo prisão, que é temporário. E a maior prisão é a ilusão de achar que fazer as vontades da carne é liberdade. Essa é a maior prisão. É a maior prisão. A liberdade é dominar o corpo, é o espírito dominar o corpo. O espírito se sobrepujar ao corpo. Essa é a proposta. Né? Seria um convite dele, realmente, de fato, nossa reforma íntima. Com certeza. A partir disso, a gente não é tão hipnotizado assim, tanto. Não, ele próprio vai explicar o seguinte. O meu jugo é suave. O fardo leve. O meu fardo é leve. O jugo do mundo é pesado. O fardo do mundo... Aliás, o jugo do mundo é o oposto de suave. É o oposto de suave, agora esqueci. E o fardo do mundo é pesado.
Compreende? Então, chegando aqui no final, eu nunca chego no final, né? Mas é importante, ó. Olha esse trecho de Alta de Souza. Está no livro Roseiral de Luz, que a gente publicou na década de 80 pela União Espírita Mineira. Casos e casos da vida, quanta história tenho visto, e a história mais viva e bela é a história de Jesus Cristo. Bom, são 3 rápidos slides para a gente terminar. Chico falando também no livro Chico Xavier, Só Mediunidade, anotação do Bacelli das falas do Chico em Uberaba. Ensinam-nos os benfeitores espirituais que o espiritismo é sempre o mesmo, seja no Brasil ou fora dele. Entretanto, olha a nossa missão, gente. Nosso dever espírita cristão no Brasil. Entretanto, acentuam que os espíritas brasileiros receberam a tarefa particular de provar que o espiritismo é o próprio cristianismo, em sua feição clara e simples, de volta à humanidade terrestre. Por isso que ele vai psicografar o quê? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tem como tirar Jesus do espiritismo? Não tem. É isso aí. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, esse livro é outro livro, viu? Fundamental. Você citou o Pensamento e Vida, A Caminho da Luz, que fala também do Brasil, mas Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho é fundamental para a nossa tarefa, né? Para o nosso dever espírita cristão. Essa fica para a semana que vem com a fala de Kardec, tá bom? A gente agradece. Tem mais alguma dúvida? A gente agradece a presença de todos e nós vamos pedir a Marilene que faça a prece final em nome de todos nós. Mas eu só podia defender o prece. Não defendo. Mas eu não falei contra ela, não falei? Só para dizer que ela lembra que o sujeito precisa olhar para ele, né? É isso. Então, através desses dois aí, você citou que, de fato, isso mesmo, desses 2 paradigmas, a gente, né, no esforço de olhar para si mesmo. Se Deus está em nós. Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe doçura em nossos lábios e a fé em nossos corações. Sol de amor que nos conduz, na vida em que nos agasalha. Enche os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dai-nos força, Senhor, para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do nosso dever. Pai, não nos esqueça nas bênçãos da compaixão e guarda-nos em teu coração que é de paz e de amor sem fim. Nas vibrações dessa prece, encerramos os estudos de hoje, agradecidos, reunidos aqui em seu nome, Jesus Cristo, rogando por trabalho, por mais amor, por mais compreensão e união entre nós, que possamos ser luz onde nós estivermos, no trabalho, em casa, com os amigos, que possamos ser luz e força diariamente. Ser conosco, Senhor, hoje e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor. Obrigado, querido.